Olá, meu nome é Raquel Neres e eu vou apresentar para vocês o programa EduCash e como ele se diferencia em solução para a educação financeira em escolas. Bom, a nossa solução é focada no 4º e 5º anos do ensino fundamental e ela se diferencia porque ela usa duas abordagens poderosas na educação. A primeira é o Game-Based Learning, ou seja, aprendizagem baseada em jogos. A gente parte da experiência de jogo, da narrativa do Edu, que é um porquinho astronauta, que viaja para outros planetas para resolver problemas ligados à gestão de recursos, para então desenvolver projetos. Então a gente vai refletir sobre a experiência de jogo para resolver problemas reais. E nisso a gente vai usar a abordagem do Design Thinking, que é uma abordagem muito boa para desenvolver a nossa criatividade e aplicar o conhecimento de maneira prática. Bom, a nossa solução de jogo é totalmente multiplataforma. A gente traz aí jogos que estão disponíveis no canal web, então WebGL a gente consegue acessar diretamente no navegador. Na versão standalone, que a gente baixa na máquina, no desktop e pode jogar sem internet, e também como aplicativo na App Store e na Google Play. Então é muito simples e os nossos jogos podem ser acessados em tablets e em celular. A gente também possibilita integrações em API com LMS. A nossa trilha de aprendizagem, né? A gente começa com a experiência de jogo e aplica os projetos. Essa trilha de projetos que utiliza a abordagem do Design Thinking acontece a partir do jogo Edu no Planeta das Galinhas ao longo de um ano. Cada uma das trilhas envolve desenvolver conceitos que são desenvolvidos de maneira lúdica no jogo. Então a gente tem aqui, a partir desse jogo, o desenvolvimento dos assuntos orçamento e poupança, escâmbio e papel do dinheiro, produção e consumo e geração de renda. Importante, ao final de cada uma das trilhas, a gente tem um processo de avaliação, tanto do impacto que é gerado, ou seja, do impacto que as soluções do projeto é gerado, né? E também dos conceitos que são assimilados ao longo da trilha de aprendizagem. Como é que funciona cada uma das trilhas, né? É muito simples. Cada trilha é dividida em 8 módulos. E esses 8 módulos, eles têm a duração de 2 horas. Então, a gente tem uma composição de plano de aulas em que pode ser muito facilmente aplicado cada módulo em uma semana. A gente pode ter uma aula de 2 horas ou 2 aulas de 1 hora. Como é que funciona, né? A gente começa com a apresentação desses conceitos no primeiro módulo. A gente reflete sobre a experiência de jogo e debate, e conversa com os alunos, e realmente discute qual a relação desses conceitos com a vida real. No exemplo da trilha, né, de orçamento e poupança, eles vão refletir sobre a relação desses conceitos com o jogo e como é que eles estão presentes na vida real. A partir disso, a gente segue pelo projeto, né? A gente começa com a fase de entendimento de um desafio. Vai ser apresentado para eles um desafio e a partir desse desafio, eles vão ter que fazer pesquisa de campo, entender a realidade das pessoas sobre esse desafio, definir um ponto de vista sobre esse desafio, gerar soluções, ideias para resolver esse desafio, prototipar soluções, testar essas soluções e então fazer um plano de ação que vai direcioná-los a de fato aplicar todo o conhecimento para gerar impacto nas suas realidades. Então aqui a gente tem uma jornada que aplica a abordagem de Design Thinking e conecta os conceitos em educação financeira. Como é que a gente faz isso? A gente acredita que tudo é você preparar o professor. Então o centro do nosso programa é a gente preparar o professor para ele entender como é que ele faz essas relações, reflexões com os jogos que a gente oferece e com a abordagem do Design Thinking. A gente precisa preparar os professores para que eles se sintam autônomos e serem facilitadores desse processo. Aqui tem algumas cenas de como é que é o uso da nossa plataforma EduCash. A plataforma tem aí todo o conteúdo, com todo o material, para que ele possa ser esse facilitador. A gente explica para ele os fundamentos dos temas que a gente trabalha nas trilhas, qual a relação desses temas com a experiência de jogo, assim como, por exemplo, entrevistas com os especialistas sobre esse assunto e referências complementares também.
complementarmente a isso, a gente tem ali todos os planos de aula, né? Como é que ele vai ser o facilitador de cada um desses módulos? A gente traz conteúdos complementares, com materiais que ele pode projetar em sala de aula, e também todos os tipos de materiais que ele pode imprimir, né, para poder serem recursos de facilitação nos grupos. Todo o material muito completo, para que ele se sinta autônomo e sinta engajado também para ser esse facilitador. Como é que a gente forma esse agente de transformação? Esse é um processo que a gente sempre quer estar muito próximo, tá? Porque a gente sabe que até ele se sentir autônomo, ele tem que ter essa troca, né, com os idealizadores do programa. Então a gente tem ali um momento inicial de onboarding, em que a gente apresenta no webinar todos os recursos que a gente está oferecendo aqui. No caso, os jogos e as trilhas de aprendizagem para o professor. A gente tem também a disponibilização desse material, então ele vai ter acesso aos games e à plataforma Educast, com todo o plano de aulas das trilhas, e a gente dá o suporte contínuo, né? Então, à medida que for aplicando essas trilhas, a gente vai estar aqui para disponibilizar sugestões, tirar dúvidas para conduzir essas aulas. Ao final, a gente certifica esse professor. Então, ele conclui uma trilha, a gente dá esse reconhecimento para ele, de que ele é um professor que é agente de transformação e que desenvolveu, por exemplo, orçamento e poupança utilizando os jogos, né, Game-Based Learning e Design Thinking. A gente acredita nessa jornada para a gente formar multiplicadores desse programa. Como é que a gente é uma solução, então, tão completa, né? A gente está impactando famílias, alunos, né, com os pais, os alunos e os professores, ou seja, toda a comunidade que está envolvida aí no processo de aprendizagem dessas crianças. Para os alunos, a gente aprende sobre a gestão de recursos de forma divertida e prática, então a gente começa de forma lúdica, se engaja e embarca em trilhas que são de fato muito orientadas a colocar o aluno como protagonista. A gente envolve os pais nesse processo, porque como a gente aplica projetos, os pais vão acabar se envolvendo com isso, e isso pode gerar novos hábitos financeiros dentro das famílias. E a gente está preparando os professores com novas habilidades para a educação do século XXI. Ou seja, ele vai aprender a agir como facilitador de jornadas de aprendizagem e também a usar recursos, mídias diferenciadas, como é o caso dos games. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação, né? E que, se você tiver mais dúvidas, você possa entrar em contato conosco para saber mais. Baixe também o jogo Edu no Planeta das Galinhas, que está disponível já nas App Stores. Obrigada!